Bem, pessoal, estamos indo para nosso segundo bloco da aula de hoje sobre comunicação de dados, né, e a parte de redes. E aí a gente vai reproduzir agora a instalação de diversos serviços de rede, DNS, DHCP, o Apache. E aí a gente, ao reproduzir cada uma dessas instalações e configurações, a gente vai ter a oportunidade de ver outros comandos funcionando também, joia, ao longo da aula. Certo? O deles, pessoal, é o nosso DNS. Deixa eu pegar aqui minha caneta. É o DNS. E aí é o Domain Name Services. É um servidor de nome de domínios. Então, ele vai converter lá um nome que a gente tem lá, www.concursanomilitar.com.br, para um IP. Então, eu posso ter no servidor, no nosso servidor, diversos apontamentos, alias, né, para um nome fictício ali, um nome fácil de ser interpretável e que ele vai ser direcionado para algum servidor. Certo? No nosso DNS, o serviço do DNS é o named, é o daemon que esse cara vai rodar. Tá? É o named. O arquivo principal de configuração dele fica lá no /etc bind named.conf. Esse cara pode delegar a outros arquivos a configuração de alguma parte lá do DNS, como também pode ser colocado tudo nele. Tá? A gente vai ver. O RNDC, a gente já viu esse cara aqui. Ele permite que um utilitário, ele é um utilitário que vai manipular o nosso servidor DNS. Então, posso reiniciar, dar um reload, tá? Posso configurar uma zona nova, certo? E assim como esse serviço, todos os demais, caso ocorra algum tipo de problema, você reiniciou o serviço, não está funcionando, tem algum parâmetro errado no arquivo de configuração, mas você quer olhar um log. Qual que é o log que a gente vai olhar? É esse aqui, fica lá no /var. var log syslog. Esse cara vai apresentar o log da maioria dos sistemas, tá, que a gente implementa nas nossas instalações. Tá? Então, vamos para o servidor? Vamos ver aqui. Ó. Então, ó, nano. Primeiro eu vou verificar se o serviço ele já está na nossa máquina. Certo? Para isso, a gente pode fazer o quê? Eu posso dar um service, ok? Status all. Aí vai me listar ali todos os serviços que eu tenho instalado na minha máquina. Tá certo? E eu tenho um bind aqui, ó, que está até sendo carregado na inicialização. Certo? Então já tem o bind aqui. Outra forma de visualizar se tem aquele serviço ali, certo? É dar um ls aonde? No /etc, certo? init.d. Ok? Aqui também vão estar todos os daemons. É onde a gente pode parar e iniciar um serviço. Se eu entrar lá, ó, a gente já viu que a gente pode iniciar um serviço como ponto, barra, aí ó, bind 9 restart. Ele vai reiniciar o serviço. Ok? Ou posso utilizar o service. Lembrando que a funcionalidade tab também funciona, tá, pessoal? Então aqui, ó, eu digitei service, tá? E aí não sei o nome do serviço, vou dar um tab. Vamos lá. Aí ele me listou ali, ó, todos os serviços que tem na máquina. Eu não sei qual é, mas os possíveis serviços que eu tenho, que eu posso parar, iniciar, quando eu digitei service e o tab, ele me deu ali, ele demora um pouquinho para processar, mas ele informa, tá? A mesma coisa é quando a gente tem lá, ó, deixa eu reiniciar aqui o bind. Ó. Bind, opa,
Tá certo? A mesma coisa quando eu dou um apt-get, né? apt-get install. E aí eu quero instalar o NTP. Eu vou digitar aqui, ó, NT, dou um tab. Aí ele vai mostrar tudo que tiver aqui com NT. Aqui, ó. Ele demora um pouquinho para processar, que ele está consultando o banco lá. E aí ele me deu, ó, todos aqui, ó, possíveis comandos. E aí, o que eu tenho interesse em instalar é esse aqui, ó, NTP. Aí eu vou tacar esse comando aqui. Ele vai instalar, tá? Então, beleza. A gente sabe que o serviço, se ele não tivesse o bind, aí eu teria que colocar aqui, ó, certo? Bind. E aí ele me deu lá, ó, tá? Para eu dar um apt-get e instalar ele. Em instalando esse cara, aí a gente ele vai estar com os arquivos cru, sem nenhuma configuração. Então eu vou mostrar para vocês, ó, /etc, bind, ok? Entro no diretório, aí eu vou ter lá os arquivos, ó, vamos dar um tab aqui, ó, todos os arquivos que tem lá dentro. Os arquivos de zona, tá? E os arquivos de configuração das minhas zonas, tá joia? Então vamos lá. Vou entrar aqui no named.conf, que é o arquivo principal. O que é que ele vai dizer para a gente? Named.conf. Então, ele dá um include em outros scripts. Ó. Então, ele está delegando para esses caras aqui algumas funcionalidades. Tá? Eu tenho um named.conf options, named.conf local, e eu tenho um named.conf default zones. O que é esse cara aqui, default zones? Vamos olhar lá. Primeiro, olhar o conf options. named.conf options. Tá? Então, eu vou ter aqui umas informações de, por exemplo, o forward. O que é isso daqui? Isso é uma diretiva que faz o quê? Quando chega uma requisição no servidor DNS que ele não encontra aquilo que ele está procurando, ele pode repassar para outro servidor DNS. Então, basta que a gente descomente aqui essas linhas, tá? E aí eu vou dizer para ele o seguinte, ó, caso ele não encontre nesse servidor, ele vai lá no servidor do Google. E aí eu posso colocar aqui N servidores, tá certo? Essa é a diretriz principal aqui desse arquivo, tá? E existem outras informações aqui que a gente pode configurar. Aí vamos ver lá o local. O que é que tem? Aí eu posso colocar aqui outras configurações, tá? Que o quê? Pessoal, só lembrando o seguinte, o arquivo principal é esse named.conf. Tudo que você configurar nele vai funcionar. Só que aquilo que eu falei para vocês, as distribuições mais novas, elas estão colocando aquele arquivo que é o principal e explodindo dentro de alguns diretórios alguns arquivos que permitem administrar melhor o servidor, de maneira mais organizada. Porque aí não fica um arquivão ali cheio de parâmetros de configuração. Ele quebra ali em mais de um arquivo. Então, se eu pegasse aqui, desse um include, aí num diretório X lá, e botasse asterisco, ele ia entrar dentro daquele arquivo ali, dentro daquele diretório, todos os arquivos que tivessem lá dentro, ele ia executar. Tá? E aí, consequentemente, ia carregar alguma configuração ali. Tá? Espero que essa parte aí tenha ficado claro para vocês. Então, aí a gente tem também o default zones. O que é esse cara? Conf default zones. Esse cara tem todas as nossas zonas, seguindo uma padronização da criação da zona, né? Zone. Então, o nome da zona, essa aqui é a zona raiz, onde tem ponto, é a zona raiz, type, hint, e o arquivo que tem esse arquivo de zona. Então, nesse cara aqui, ó,
Tem lá o apontamento para todos os servidores raiz. Tá? Deixa eu ver aqui, ó, Nano. Que são esses servidores de zona raiz, né? Então tá lá, ó. Tá certo? São os servidores raiz da internet. Então, vamos sair aqui e voltar lá para o nosso arquivo de fusones. Tem um localhost. Esses aqui são padrão, pessoal. Quando a gente instala, eles são já colocados por padrão. A gente não mexe, a não ser que a gente queira fazer uma configuração personalizada ali. Aonde a gente vai mexer? É quando a gente vai criar realmente uma zona específica. Então, a gente vai simular aqui a criação de uma nova zona. Tá certo? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, tá? Seguindo esse exemplo aqui, ó, zone concursando ponto local, tá? Tipo dela é master e o arquivo onde essa zona se encontra é essa aqui, ó. Eu tenho também zona reversa. Para que é que serve a zona reversa? A zona reversa ela vai servir para que caso alguém procure por um IP, ela nos informe qual que é o nome que é atrelado àquele IP, qual o domínio. Então, eu vou sair daqui, antes de configurar um novo domínio de teste para a gente vai ver o seguinte, ó, a parte do cliente. Então, o cliente, a gente tem aqui, ó, quem é o cliente DNS? Eu configuro esse cara aqui, ó, tá? Eu coloquei aqui o arquivo hosts, certo? E o host.conf, só a título de ilustração, mas esses caras aqui não são relacionados a DNS, tá? Só para a gente relembrar que esse cara aqui, esses dois caras, o hosts, então todos os hosts que eu associo ali o nome de máquina ao IP. Aí é minha rede local ali, tá? Não que o DNS também não seja para uma rede local, é também, tá? Posso ter o servidor de domínio local e um servidor de domínio público, tá? Então, esses arquivos, os hosts, vou ter lá um mapa, nome e IP. E eu tenho também o host.conf para fazer a ordenação, né? Pesquisa primeiro aonde? No DNS ou no arquivo hosts, para ele resolver mapeamento de nome, né? Então, vamos lá no resolve.conf, nano.resolve. Tá. etc resolve.conf. Então, esse cara eu tenho aqui. Quem que é o meu servidor de DNS primário? Então, 192.168.25.1. Então, eu vou colocar aqui. Ele vai consultar primeiro o nosso servidor aqui, né? 230, que é esse cara aqui. Essa máquina. Vou salvar. Certo? Tá aqui, ó. Então, a gente já viu alguns comandos. Esse comando aqui, ó, host, é um utilitário quando a gente instala o DNS, tá? O client, ele fica à disposição. Para quê? Para fazer testes, né? Então, a gente pode fazer com o dig, o nslookup e o hosts. Então, se eu digitar aqui, ó, concursando ponto local, que foi o domínio que eu criei, tá certo? Cadê aqui, ó? Concursando ponto local. Ele colocou lá que não encontrou a zona, né? Vamos ver se esse cara tá ativo lá. Nano barra etc bind named.conf default zones. Vamos ver lá. Então eu tenho aqui, ó, concursando ponto local. Certo? Deixa eu dar um ps3 e confirmar que ele está startado aqui, o nosso named. Está startado e tem 3 instâncias aqui conectadas nele. Está fazendo consulta. Então vai lá. Hosts concursando ponto local.
Ele não localizou. Vamos tentar diagnosticar o que é. Porque ele está tentando resolver esse nome aqui e não está localizando. Named. Resolve.com. Opa. Nano. Então, aqui, ó, name server, 192.168.25.230. A gente mexeu na placa de rede. Vamos ver se ainda está com esse mesmo IP. Ok. Vamos ver o log de erro para ver se na hora que iniciou o DNS ele deu algum erro, né? Então eu vou dar lá um cat barra var log syslog. Então, ó, DNS master load, concursando. Ele está dando erro aqui, ó. Não é isso? DNS master load. etc bind, ele está dando erro nesse arquivo aqui, ó. Ó, unexpected end of input. Então deve ser alguma coisa no final desse arquivo. O que é ele? Vamos lá. Quando a gente tem aqui, ó, nossa zona, né? A gente define qual é a configuração que a gente tem que fazer para levantar um servidor de DNS. A gente configura o named.conf, colocando a zona que ela representa e definindo um arquivo que dentro dele vão estar todos os nossos registros, né? Os hosts, servidor DNS, apontamento para servidor de e-mail, vai estar dentro desse cara. Então, o nosso arquivo named.conf está delegando lá com aquele include, chamando esse cara aqui, esse default zones, para deixar organizado dentro dele. E esse cara tem uma zona lá chamado concursando local, tipo master, que esse cara, ele chama esse arquivo aqui, no etc bind db concursando local. Vamos entrar nesse cara? Nano barra etc bind db concursando.local. Então, ó, tá aqui. Certo? Deixa eu ajustar aqui. Eu estou vendo aqui alguma coisa estranha no arquivo. Esse W aqui no início, ele não é verdadeiro, não é para estar aqui esse cara. Pode ser somente ele, né? Tocando o terror aqui no nosso arquivo. Vamos fechar ele. Então, ó, dentro dele, o que é que consta? É efetivamente as configurações da minha zona. Vamos ver aqui cada um desses itens. TTL, o tempo de vida, tá certo? Até ele guardar na cache, tá? Porque quando a gente inicia o serviço, algumas configurações ele joga na memória e fica com ela lá. Então ele vai dar um reload depois que esse TTL aqui, ele se esgotar, né? Então eu tenho aqui, ó, o SOA, que é Start of Authority, é o início de autoridade. Eu defino aqui quem que é o meu servidor de nomes e quem que é o administrador. Tá? Então defini aqui que o meu servidor NS1 é o principal servidor de nome. E eu tenho aqui o nosso administrador. Tá? Vou ver aqui, ó. Beleza? Aqui eu tenho informação, tá? Relacionado à transferência de zona. Ele gera um sequencial de forma que um outro servidor, eu posso ter um servidor master, lembra lá do nosso arquivo de zona, que ele tem lá que ele é caracterizado como um servidor master, aquele type lá pode ser slave, ele pode ser um servidor que ele tem que se conectar num servidor master e ali pegar aquelas informações e trazer para ele, replicar para ele. É o slave. Então, para ele manter essa sincronização, tá, ele precisa ter um ID
em ambos os lados. E aí, quando o servidor slave for consultar, ele vai ver lá, opa, o ID está desatualizado, então houve alguma alteração, eu preciso fazer um refresh ali. Tá? E tem também informações de tempo desse refresh, tá? De quanto em quanto tempo. Aqui, ele, se falhar, ele pode dar um retry, certo? Nesse tempo aqui, tá? Não sei se ele é em milissegundos. Expire, aí ele vai expirar, caso ele tente lá fazer um retry, várias tentativas, ele não conseguir ter sucesso. No tempo X aqui, ele vai expirar, tá certo? E aqui, Negative Cache TTL. Eu acho que ele vai invalidar, tá? Caso ele não faça aquela atualização lá e atualize, aí ele invalide o cache dele. Fazer assim, se alguém tentar usar, não vai usar algo que seja desatualizado, né? Ele descarta e não deixa os outros, não responde, coisa que ele não pode garantir que esteja atualizada, né? Sincronizada. Eu tenho aqui um registro tipo NS, tá? Que é o name service, o nome do servidor. Aí eu tenho um segundo servidor de nomes. Eu tenho aqui o MX, que é um servidor de e-mail, né? Isso aqui é um ponteiro, um apontamento. Quando chega uma requisição que é de e-mail para o servidor DNS, aí diz, olha, cara, o servidor de e-mail que tu tem que entregar isso daí, esse pacote, não é para mim, é para aquele servidor ali que é o servidor de e-mail. Certo? Por quê? Porque quando chegar a requisição, tá? Todos os pacotes, elas, na verdade, vem a requisição primeiro do DNS, né? Então a mensagem vai vir depois. Tá? Por quê? Porque, na verdade, vem a requisição DNS, o DNS responde para o cliente dizendo, olha, o servidor de e-mail é o servidor tal. E aí a máquina que quer realmente mandar o e-mail, ela já sabe quem que é o servidor de mensagem e manda para aquele cara. Vai mandar direto para aquele cara lá. Tá? E aí a diferença disso aqui, pessoal, é porque o mail tem prioridade sobre esse outro servidor aqui, ó, mail 2. Tá? Então, para os ter N configurações aqui, ele vai procurar executar primeiro. Caso ele não encontre o mail, tiver indisponível alguma coisa, ele vai mandar para esse outro servidor aqui. Ou para um terceiro, quarto, enfim. Aqui ó, eu tenho um registro tipo A, que é realmente o host. Aí eu defino o IP, né? Para ele. Tá certo? O servidor de e-mail, também a mesma coisa. Aqui é só um alias, né? É um alias. Tá certo? E eu também tenho, pessoal, aqui ó, o CNAME, que é um alias. O que acontece? O que ele faz? Digamos o seguinte, todos os meus servidores, eu tenho um registro tipo A. Se por acaso eu tivesse que adicionar aqui, ó, certo? Um registro tipo A, que pode alterar, pode mudar, digamos assim, ó, o servidor NS1 já não é mais esse 192, 168, 25, 230. Eu altero para algum outro nome. Então, aqui, digamos que a minha lista de servidores tem uns 200 alias, 200, certo? Então, eu não preciso sair alterando todos os 200, porque eu só preciso, quando eu alterar esse cara aqui, ó, tá certo? O registro tipo A, automaticamente, tá? Todos que tiverem um CNAME, que estiver utilizando esse nome aqui, já vai estar atendido, não vai ter problema nenhum. Tá certo? E o CNAME, eu não informo um IP, eu informo um nome. Eu informo um nome. Tá? Então isso aí evita, tipo, eu ter que sair alterando arquivos muito grandes, né? Eu altero num único lugar. Então, se você tiver um host que ele é muito usado para nomenclatura de alguns objetos de DNS, então você coloca ele como um CNAME, tá? Cria um tipo A, principal ali, e depois os próximos, que são CNAMEs, esses você não vai mexer mais. Se alterar o registro tipo A, todos os outros já vão receber aquela alteração transparentemente. Tá beleza? Então, a gente vai salvar aqui, tá? Tava com um caractere aqui, ó,
no início. Ele pode ter sido o causador do problema aqui todinho. Tá? Então a gente vai reiniciar o serviço DNS. Service bind restart. E aí a gente vai olhar o log lá. var log syslog. Aí vamos ver lá se ele carregou a zona. Então, ó, aqui, ó, zona concursando militar local, load serial, tá? Então ele carregou, não deu mais aquela mensagem que tinha dado antes. Foi bom ter dado erro aqui. Provavelmente eu devo ter entrado com o VI na hora de salvar lá, aí deu essa mensagem lá, ele deve ter ficado com um W lá na frente. Mas beleza. Então, se eu for usar o serviço lá do host, ó, o host, concursando militar, concursando contra o local, aí ele me resolveu o nome, né? Então, cuidado com esse host aqui. Ele não informa o nome da máquina, por acaso. Tá? Pode estar uma pegadinha na prova, dizendo assim, o comando host vai informar o nome da máquina. Não, ele resolve nome. Então, se eu disser assim, ó, host nasa.com, ele vai resolver, ó, tá demorando, mas ele vai resolver, ó. nasa.com, res aderece, aí ele mostrou lá. Se eu digitar aqui o IP, ele vai ter que dar o IP, o reverso, né? Vai ter que ter o reverso. Então, vou botar aqui o IP, ó, vamos ver lá. Se ele tiver no DNS dele configurado com um apontamento, o PTR, fazendo o ponteiro reverso, aí ele vai mostrar. Se não tiver, não vai funcionar, né? Então ele tem, ó, tá joia? E o nosso servidor também, ó, 200 vou colocar aqui, ó, 192.168.25.230. Quem que é esse cara? Aí ele vai dizer aqui pra gente, né? Ele tem um ponteiro para esse cara aqui. Então é esse cara aqui. Tá certo? O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai configurar um DNS, um novo domínio. Então, ó, nano, para vocês verem que é fácil. Tá? Barra etc, bind, bind, named.conf. O que é que eu vou fazer? Eu vou, ao invés de usar aquele arquivo lá do default zones, eu vou configurar nesse cara aí, vocês vão ver que vai funcionar uma beleza. Tá certo? Olha aí. Vou colocar zone, tá? Quem que é a zona? Vou colocar aqui aula ponto local, vou botar assim, aula Linux. Aula Linux ponto local, certo? Aí eu abro aqui, aí eu coloco aqui, ó, type, tá certo? Quem que é esse cara? Esse cara é master, tá? E quem que é o arquivo desse cara? Fica lá no bind, aliás, etc, bind, certo? DB, não que todos possam começar com o nome DB, né? Só é por convenção para facilitar dizer que é o banco de dados do arquivo de zona, né? Então vou colocar aqui, ó, aula linux.local, local, tá joia? E aí vou salvar esse cara, tá certo? Tá lá, ó. Se a gente for ver lá no Defusiones, tá aqui, ó. A única parâmetro que eu coloquei foi esse notify no aqui, tá? Mas vai dar certo aqui, tá? Então, vou ver aqui, ó.
com um caractere errado aqui, ó, tá? E aí a gente vai criar esse arquivo. Valeu, Bruno. Então eu vou ter aqui, ó, nano, tá? etc bind db.aula linux.local, tá? Nesse cara aqui, aí eu vou colocar toda aquela configuração lá, né? Deixa eu abrir aqui, ó, o arquivo de DB dele. Eu já vou dar um copiar e colar aqui para facilitar a nossa vida. E aí vou alterar os parâmetros aqui, tá? Eu vou chamar de NS1 também, o nosso servidor, só que vai ser o Linux aula linux.local, certo? Deixa eu dar um copiar e colar esse cara aqui para ser mais rápido, tá? Então eu vou ter esse cara aqui também, esse cara aqui e esse cara aqui, tá certo? Então vamos lá. Ok? Então defini aqui no named.conf diretamente a zona, informei aqui qual que é o arquivo que tem lá as informações dos nossos registros DNS e criei o arquivo, né? Então vou reiniciar o serviço, service, ponto, bind, restart. Aí ele vai reinicializar. Opa, olha, deu um erro aí. Vamos ver qual foi o erro? Vamos ver lá no varlog e ver pra gente lá o que é, né? Ele tá lá, ó, named.conf, expected. Vamos ver lá. Ele está dizendo que é no próprio named.conf. Zone, master. Tá aqui, ó. Tem uma linha a mais aqui, pessoal, ó. Ou eu coloco um comentário, tá? Ou então eu tiro essa linha aqui a mais, tá? Não pode ter, tá joia? Ou tem comentário, tá joia? Deixa eu ver aqui, ó. Vamos lá, reinicializar. Falhou, vamos ver aqui de novo o log, qual vai ser. Tá dizendo que é próximo de uma aspa. Então, tenho aqui zone. Deixa eu ver aqui, lá no zone default. Vamos ver qual que é a diferença deles, né? Certo. O master não tem, ó, não tem esse cara aqui, certo?
A única coisa diferente nele é isso daí. Vamos ver? E aí a gente vai reinicializar o bind. E aí, ó, não deu erro. Startou legal. Vamos olhar o log lá para ver se tem alguma inconsistência no log. Papapá, DNS, aula. Ele está dizendo que tem alguma coisa ó, dentro lá do aula. Eu vou entrar no outro arquivo aqui para ver uma coisa. Tá. Copiar esse início aqui. Tá faltando esse cara aqui, ó. Lá no outro arquivo, quer ver? Porque na hora que eu estava fazendo a linha lá, vamos ver aqui, vamos entrar no arquivo para editar lá a zona, né? Aula Linux, local. Então, ó, quando eu estava mexendo nessa primeira linha aqui, eu apaguei algumas coisas aqui de trás, ó. Então esse cara aqui não ficou, tá? Vamos ver agora. Reiniciar aqui o serviço. Subiu. Vamos olhar o log, né? Então, ó, a zona aula Linux foi carregada com sucesso. Então, se eu digitar lá, ó, ping www.aulalinux.local, ele está me dando que esse cara, www, é esse cara aqui, ó, né? É esse cara. Se eu digitar host aula linux.local, e ele me deu lá também, ó, tá? Quais os comandos que a gente já viu aqui, certo? O nslookup e o dig, né? Vamos usar aqui, ó, dig aula linux.local. E aí ele me deu lá ó, a informação, né? Quem que é o servidor, ele tem o tipo A, aqui o servidor de autoridade, certo? Não me deu muito mais informações. Quero ver se ele tem um registro tipo MX. Quem é o servidor do DNS dele? Aí ele vai ter que me dizer, né? Aí tá lá, ó. Aí ele me deu, cadê? Tipo MX aqui, ó. Ele tá me dando aqui. Esse comando é muito importante, pessoal, para a gente estar avaliando um servidor DNS para poder descobrir se tem alguma falha, né? Tipo, o servidor está lá de DNS, está tudo funcionando, mas o e-mail não chega. Ah, não chega porque não tem esse registro MX apontando para o servidor DNS, por exemplo. Certo? Ou está apontando errado. Certo? O outro comando que a gente tem é o nslookup, né? nslookup. Tá? E aí ele me dá lá algumas informações, né? O nslookup. Tá? Ele colocou aqui o servidor, papapá. Tem um parâmetro aqui dele que é query igual mx. Aí ele me mostrou aqui, ó, quem que é nosso servidor MX. Mas não se preocupem, eu vou dar o parâmetro bem direitinho para vocês com as possibilidades dele, tá? Mais na frente aqui, a gente vai reproduzir, ó. Então o dig, tá? O dig, o que é que ele vai me fazer? Vai consultar o DNS, essa zona aí que a gente está querendo. Então eu posso colocar lá para ele procurar um tipo A, tipo AAA, que é utilizando endereços, né, fazendo apontamentos para endereços IPv6, NS, name service, MX, servidor de e-mail, CNAME é um alias, né, canonical name, TXT
é quando eu quero colocar lá referência de uma informação, um log, por exemplo, aliás, um texto que me diga lá as informações daquele servidor, porque alguém que faça uma consulta pode receber uma mensagem ali sobre aquele domínio. Hinfo também, um comentário curto ali. PTR é um ponteiro reverso, né? O SOA é o Start of Authority, o início de autoridade. Toda a zona ela inicia por esse cara. Então, ó, quando eu for usar o DIG, é o DIG, o domínio e a opção que eu vou querer fazer. Qual é o tipo de registro? Nesse exemplo aqui, estou dizendo para ele pesquisar servidores de e-mail, certo? Mas podia ser um NS, por exemplo. Tá? Então, ó, DIG, NS. Quem são os nossos servidores de nome? Aí ele bota aqui, ó. Tá? Eu tenho também essas duas opções aqui, tá? Porque o DIG, ele mostra em seções, né? Tudo separado aqui por seções, ó. Tá? O cabeçalho, né? Pseudo section aqui, answer section, a resposta, né? Adicional section. E beleza. Mas se eu quiser suprimir esse monte de lixo que tem aí eu posso usar aqui, ó, no all, tá? Ou seja, não todas as seções, e também me traga somente as respostas. Então, se eu colocar aqui, ó, mais no all, ok? Mais answer, ele me traz somente a resposta, só o que eu preciso. Não traz todos aqueles cabeçalhos, aqueles aralhos todos de informação. Tá vendo aí? Ficou mais fácil, né? Então, tem um servidor de NS, quero ver se eu tenho registro tipo A, não me trouxe nada. Tipo MX, aí ele me trouxe servidores de DNS. Deixa eu CNAME aqui, ó. CNAME. Não me trouxe, né? Apesar de ter. Mas beleza, tá? Então esse cara, o DIG, o lookup, ele vai consultar esses mesmos caras, só que eu tenho aqui, ó, o mesmo parâmetro menos query. E aí passo para ele lá, mas tem a mesma funcionalidade, tá? NS lookup, tá? Aí, aula linux.local, tá certo? Aí eu vou colocar aqui, ó, menos query igual a mx. Ele vai me localizar lá os registros tipo mx. Tipo A, aí ele não localizou, né? ns, beleza, pessoal? E aí tem o host que a gente já bateu, ele dá, e pode ser uma consulta direta, tá? Consultando o nome do DNS, e aí ele vai me dar o IP. Só que se eu tiver só o IP e não tiver o nome, que aí é o reverso, tá? Aí eu tenho que ter aquele ponteiro lá. Então a gente criou aqui, olha que interessante. Eu fiz de propósito. A gente criou esse domínio aula Linux, mas não colocou um ponteiro para ele. O reverso dele não tem. Então se a gente for utilizar aqui, ó, host, tá? 192.168. Ponto. Aliás, deixa eu fazer o seguinte. Porque se eu for usar para dar o reverso desse cara, aí ele vai usar o outro domínio que está lá, né? 168.25.230. Aí vai me dar o concursão do local, que era o que já existia, né? Então vou comentar essa zona. Aonde que eu vou comentar? Nano barra etc bind default, aliás, named.conf.default zones. Esse cara aqui, ó, eu vou comentar ele. Opa.
Tá? E vou reinicializar aqui nosso serviço. Tá? Então, se eu for verificar agora, é para ele não me trazer nada. Ó. Tá? Por quê? Porque eu nem tenho a zona, aquele domínio mais, está comentado, né? Então ele não vai carregar aquele arquivo de zona DB, lá que carrega todas as configurações da zona. Então, ó, esse cara aqui não tem mais, ele não vai encontrar. Tá? E por que ele não está encontrando o reverso desse cara? Tá? Porque não tem esse reverso. Então vamos adicionar ele para aquele nosso domínio que a gente criou, tá? Que é o Linux, aulalinux.local. Então, ó, vou entrar aqui nesse cara. Vou copiar esse arquivo de zona aqui, tá? Para adiantar o nosso trabalho. E vou entrar lá na zona do Aula Linux. DB Aula Linux, tá? Aliás, esse cara aqui só tem só os arquivos de zona, né? Eu coloquei ele aonde? Coloquei a zona diretamente no arquivo aqui, ó. Então vamos colocar esse cara também aqui, né? Tá? E aqui, esse cara já existe, na verdade, né? Então, se eu entrar lá naquele arquivo, para olhar as configurações dele, do reverso, ele é um arquivo de zona normal, como qualquer um outro. Tem Start of Authority e tudo mais. Beleza? Então, tem um lá, ó. Opa. Está no /etc, bind. Aí está aqui, ó, no início de autoridade, é o reverso. E aí eu tenho que dizer para ele aqui, ó, que esse cara, tá certo? Ele aponta para esse carinha aqui. Então, se eu for utilizar o host para o IP, ponto 25.230, eu tenho que dar um restart no serviço, né? Mas outra coisa que ficou lá no arquivo do reverso é a informação equivocada aqui de quem que é ele, né? Na verdade, ele não é esse domínio aqui, é esse cara aqui, ó. Aula Linux. Certo? Para ele não responder errado pelo reverso, né? Aula Linux. E aí eu vou dar um reload no serviço aqui, ó. Service bind9 reload. Tá? Esse comando aqui, ele não reinicializou o serviço. Somente deu um refresh nele. Tá? E aí quando eu consultar o IP, ele vai me dar o reverso já. Olha aí, ó. Tá? Ele aponta para esse cara aqui. Beleza? Então, a gente viu aí o DNS, o arquivo de configuração é o named.conf. Se eu configurar nele, vai funcionar. Não tem problema. Normalmente, as novas distribuições elas estão delegando para outros arquivos. Ela pode colocar uma cláusula lá, include, e aí coloca lá para um diretório específico, ou então um arquivo específico para ser carregado. E você pode colocar lá dentro aquelas configurações, certo? Vimos também os comandos nslookup, o dig e o host, tá? Que são comandos para diagnóstico de problema de rede, resolução de nomes de DNS. Olha. Primeiro eu configuro a zona. Na zona, eu tenho o tipo da zona, que pode ser master ou slave. O file,
onde é que está o arquivo de zona realmente, né? Para apontar lá e eu colocar todos os registros do meu DNS. Agora a gente vai partir para o DHCP. Ué? Então, vamos ver aqui, ó. DHCP é um serviço para distribuir IPs na rede, né? Então, PS3. Vamos ver se esse cara tá instalado aqui. Eu tenho o DHCP Client, a gente já usou ele, né? Na verdade, ele está carregando lá uma das placas de rede, né? Então, deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver se aparece aqui o serviço de DHCP. Se não tiver, a gente instala ele. Não tem, né? Ah, tá aqui, ó. Ele tem sim, tá aqui, ó. ISC DHCP Server. Tá joia? Tá aqui. Então, qual é o arquivo de configuração do DHCP? Vou dar um nano, etc, tá? dhcp.conf, né? Então, tenho aqui, ó, sobre DNS, a atualização, né, de DNS. Aqui o tempo de vida do nosso serviço, né, que autorizou alguém usar um IP. E aí eu posso ter aqui, ó, ele tem como exemplo nesse arquivo diversos modelos ali para você configurar. Tanto um simples escopo, né? O escopo é o intervalo, né, que você coloca lá, da faixa tal a faixa tal do IP. E tem outros mais elaborados, utilizando mais recursos, né? Então, se a gente só desabilitar esse cara aqui, ó, tá? Então, ele vai atribuir um subnet, tá? Nessa rede aqui, com essa máscara de subrede aqui. Tá vendo? Então, a gente tem outros exemplos aqui, ó, subnet, tá? E aqui eu tenho o range, ó, definindo um range dinâmico, né? Então, eu tenho do 10, 254, 239, 40 até o 10, 254, 239 e 60. Options, aí bota lá o broadcast, informa lá o roteador, tá? Option routers, dizendo aqui que esse aqui é um roteador, mas ele está passando o nome, né? Não IP. Aí esse outro modelo aqui, ó, com diferentes configurações internas de subnet. Aí eu tenho aqui a subrede, qual vai ser o range de 10.55.26 até 10.55.30, ou seja, 4 IPs ele vai dar, por causa dessa marcha de subrede aqui, ó, beleza? 224. Então eu tenho aqui informações de servidor de DNS, quem que é o servidor DNS, certo? E passa 2 aqui, roteador, quem que é o gateway da minha rede? Na hora que o cliente for configurado, ele já passa essa informação. Tá? Basta descomentar aqui e você definir o seu escopo lá, seu intervalo de lease, né, que você quer dar. Tá certo? Muito simples, o DNS não tem mistério, é um dos mais basicão para você configurar. Tá certo? Não vou configurar aqui e ativar, porque eu já tenho um DNS na minha rede. O DNS não, desculpa, o DHCP na rede já. Tá? Então, a gente batemos ele aqui. Para instalar, apt-get install DHCP. O daemon dele é o DHCPD. Tá certo? O arquivo de configuração dele. Nos clientes, a gente já viu como é que configura. Eu tenho lá a interface, que eu coloco para ela iniciar, ela startar na hora do boot, né, na iniciação do sistema, o alto é T1. E face, a interface, e coloco que o tipo de IP que eu quero colocar para aquela máquina lá é tipo DHCP, não static. E aí ele vai tentar localizar esse IP aí num servidor DHCP, mandando um broadcast na rede. Tá joia? SSH, tá? Eu tenho aqui, ó, o serviço
OpenSSH, tá joia? Então vou dar um apt-get install. Eu tenho o daemon dele, que é o sshd, que é o daemon. Se a gente for ver lá, ó. A minha sessão, que eu estou remoto nele lá, no servidor, tem um sshd, certo? Bash. Então quer dizer que eu abri uma sessão, depois eu me conectei de novo, tá? Aí eu tenho lá o bash funcionando e os comandos, processos que estão atrelados a mim, né? Ok? Vamos abrir o arquivo de configuração desse, cara, para a gente ver aqui, tá? Então deixa eu ver aqui, ó, se tem em outro servidor, em outra máquina, esse cara instalado. Porque se não tiver, a gente instala ele do zero. Deixa eu subir esse outro servidor aqui, essa outra máquina, e a gente brinca com ela. Pronto, iniciou. Agora eu vou iniciar uma sessão aqui, nessa máquina. Reparem aqui que ela é outra máquina, né? Então eu vou ver lá. Service. Como eu me conectei com o SSH, ele está aqui nessa máquina. Então eu vou remover ele. Tá? Aí ele vai fechar a conexão, claro. Né? Vamos ver aqui. Apt get install. Aliás, purg, né? Open SSH. Então vou colocar aqui asterisco. Tudo que tiver OpenSSH, esse cara vai mandar para o espaço. Tá? Sim. Tá certo? Então, se eu for ver lá se ele tem alguma coisa, dando tab aqui, não tem mais nada. Certo? Vou dar um reboot nesse cara. Tá subindo. Subiu, né? Então, se eu for dar um SSH nele, ele não vai conectar mais. Ó, até já saiu da tela aqui. Deu timeout nele lá. Por quê? Eu não tenho mais esse serviço nele. Não consigo mais me conectar via terminal de fora, né? Com SSH. Vou me logar local. Tá joia? Vou até zerar aqui. Ó. Esses arquivos, isso e isso e net, são arquivos onde quando o cara ele se loga, aliás, ele abre um terminal, aparece uma mensagem lá. A gente já viu, já passei a dica aí para vocês. Eu vou zerar ele para que quando a gente instale o nosso servidor, a gente parametrize e configure ele também. Certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou instalar, né? Install, opa, apt get install.
certo? Quem? O OpenSSH. OpenSSH Server, tá? Então, vou mandar ver aqui, ele vai instalar, tá? Sim. Aí ele instalou. Vou instalar também o client. Quando eu instalo um client, o client vai me dar o quê? Aqueles comandos, né? O SSH, vai me dar o slogin, alguns comandos de security, né? Por exemplo, aquele SCP que a gente testou, fez conexão e mandou transmitir o arquivo, ele vai dar suporte para esses caras, tá? Então eu vou entrar lá na configuração dele, ó, nano /etc, tá? SSH, muito cuidado aqui, pessoal. Existem dois arquivos e o pessoal costuma errar na hora da configuração. Eu tenho o ssh_config e tenho o sshd_config. O config do servidor é o sshd.config, certo? O ssh_config, esse cara é do client. Então eu tenho que ir para o servidor, configurar esse cara aqui, tá? Entrando nele, aí ele colocou lá o protocolo, o list address. Ele está aguardando conexão de quem? Eu vou dizer aqui de todo mundo, tá certo? Aliás, posso definir aqui um escopo menor, né? Mas eu vou definir aqui, tá? A porta padrão 22, posso alterar, certo? Permite empty password no. Olha aqui o banner, tá? Comentado. Depois eu vou mexer nesse cara aí. Se a gente descomentar, aí ele passa a exibir aquela mensagem para a gente na hora do login. Então, tá aqui configuração praticamente padrão, né? Eu só desativei lá para que qualquer máquina, ele fique escutando qualquer máquina, certo? De qualquer rede. Vou salvar service sshd, tá? Restart. Serviço não reconhecido. Por quê? SSH. Tá, o serviço é o SSH. O SSHD é o daemon, né? Restart. E aí ele restartou. Vamos abrir o put lá para ver conectando esse servidor. Computador 1, né? Então, opa, olha, ele já deixou conectar. No outro, ele nem chegou a abrir essa mensagem porque não tinha o serviço lá. Então, ó, eu vou digitar lá, ó, tentar conectar com o root. Por padrão, o SSH não deixa o root acessar remoto, só um usuário comum. Então, vou querer logar, ó, ele não vai me deixar. Vai dar aqui a mensagem, tá, não conseguiu, acesso negado, não vai. Tá? E vai me inspirar aqui e não me dá outro usuário. Eu vou sair aqui e vou abrir de novo para, a partir daqui, me logar com outro usuário. Tá? Manuel 123. Tá, me deu acesso negado. Vamos voltar para lá para o nosso terminal. Como eu estou logado no terminal aqui, ele me deixa, né? Então, sshd config, vamos entrar nele aqui e olhar as diretrizes lá dele. Tá? Tá. Todo mundo.
permitir login sem senha. Esse cara não. Vou comentar ele aqui. Vou salvar. Vou verificar se o Emanuel existe nessa máquina, né? Vamos ver aqui, ó. Nano barra etc PSWD. Que essa é uma máquina que a gente não estava usando, mas esse cara existe, ó. O Emanuel existe. Vamos trocar a senha dele? PSWD Emanuel. Troquei a senha. Agora vamos tentar acessar lá para a gente ver, né? Estava dando acesso negado, vamos ver agora. Então, olha, ele logou, tá? Então, ele deu uma mensagenzinha aqui para a gente. Essa mensagem aqui é do mote D, certo? Nano barra etc mote D. Então, eu vou apagar esse cara. Mensagem, pessoal. Tem duas formas de aparecer uma mensagem para o usuário na hora que o cara loga. É a mensagem antes dele se logar, né, na verdade, que é aquela whistle. Quando você abre a tela, ele já mostra uma mensagem. E também tem aquela que depois que ele se loga com sucesso, apresenta uma mensagem lá. Então a gente vai configurar esse cara. Então ele me deixou logar, né? Me deixou logar, tá certo? Só que ele não deixa o root logar. Por que não deixa o root logar? Tem uma diretriz específica, tá? Uma opção que a gente pode usar, que é o permite root login yes. A gente vai colocar ele lá. Então, se eu colocar aqui, ó, SSH root, tá? Arroba localhost, que é a nossa própria máquina aqui, ele vai falar lá, ó, tá? Que não pode acessar. Aliás, ele está pedindo a senha aqui, né? Está pedindo a senha. Então vamos lá, 1, 2, 3. Foi a senha que eu coloquei para o root, ele vai negar porque o root não tem acesso, pô. Então a gente vai sair aqui desse comando, tá? E aí o que eu vou fazer? Como eu já estou com o Emanuel, eu posso dar aqui, ó, su. O root não pode acessar diretamente, mas eu posso elevar o privilégio dele, né? Então, ó, estou como root agora. Olha aquele exemplo lá que eu dei para vocês, ó. Ele continua com a minha variável aqui, ó, de ambiente, como se fosse o usuário anterior. Como é que eu evito isso? Traço, né? Então, vamos lá, ó. Então não tem mais aquele ambiente lá trazendo as variáveis do outro usuário. Ele estava como root, mas as variáveis estavam do outro usuário. Cuidado com isso aí. Então, vamos lá. Então, a partir de agora, tá? Eu estou como root, eu não pude me logar diretamente, mas agora eu estou como root e eu vou poder executar o seguinte: nano barra etc, tá? ssh sshd.conf. E aí lá no final, ou não, né? Você coloca aqui, ó, permite root login. Yes. Tá? Essa diretriz aqui faz com que o root se logue diretamente. E aí eu vou descomentar esse banner aqui, ó, para ele chamar esse isui.net. O isui, sem o .net, ele vai permitir que apareça uma mensagem para mim quando eu estou no terminal direto. Agora, quando é conexão remota, aí é esse cara aí. Também poderia definir um outro arquivo, colocar o nome de outro cara aqui. Ia dar no mesmo também. Por convenção, é esse cara aqui. Tá? Então, vou salvar esse cara, vou reiniciar o serviço. Tá? Vou sair dele aqui. Vou sair também.
E aí vou iniciar lá uma sessão com o computador 1, que foi que a gente desinstalou o SSH e instalou ele do zero. E aí vou me logar com o root, que agora a gente pode, né? Aí ele me logou. Aí ele me trouxe uma mensagem aqui, um welcome padrão ali do próprio servidor do Ubuntu, tá? Mas eu posso editar lá o arquivo, ó. Isso.net e colocar lá, olá, seja esse é o computador, certo? Que é um computador, né? Não é o servidor da gente, beleza? Então eu coloquei lá a mensagem. Também eu tenho o motd, que é aquela mensagem pós-login, né? Agora aqui eu boto um, olá, seja bem-vindo. Você se logou com sucesso. Tá joia? E vou salvar aqui. Então vamos lá de novo. Conectar. Computador 1. Aí ele me deu uma mensagem lá, ó. Não me loguei ainda. Então lá, esse é o computador. Pá, 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 pá. E quando eu me loguei, aí ele me deu aqui, ó. Olá, seja bem-vindo, você se logou com sucesso. Tem um comando que a gente, é o Figlet, tá? Esse cara é interessante, ó. Eu posso colocar uma mensagem mais ilustrativa, né? Então posso chegar aqui, ó. Aquela mensagem lá, do olá, posso deixar ela mais bem apresentável, né? Olha aí. O que é que eu posso fazer com esse cara? Eu posso mandar esse cara lá para o /etc, motd, certo? Botar aqui, ó, para o ISO, né? Para o ISO.net. Na hora que eu for me logar de novo nesse cara, computador 1, olha lá, ó, computador 01, 1, 2, 3, você se logou com sucesso, tá? Então é o ISO e o motd, tá? Gravem isso daí. E tem esse comando figlet, que você vai instalar ele, dá um apt-get figlet, que aí ele permite a gente fazer aquela... Ele tem outros parâmetros ali que dá uma mensagem diferente, com cores e tudo mais, tá? E aí a gente batemos aqui as principais informações, ó, o port, permitir empty password de novo, se eu colocar aqui yes, é que ele vai me fazer. É bom, se você tiver alguma máquina que não precisa ter login, ele se loga, entra sem login, você habilita essa opção, tá? Password Authentication, o banner, isso inet, e o permitir login yes, tá? O cliente, aqui está errado, não tem o D, tá? Depois eu vou corrigir o material, é só SSH underline config. Aí tem parâmetros, esse arquivo é muito parecido com o arquivo do servidor. Só que tem algumas informações ali que só o cliente, na hora que se loga, tem, por exemplo, informações a respeito de criptografia, da autenticação do cliente, se ele vai usar um certificado ou não, entendeu? Tem essas informações que eu configuro lá. Normalmente, se você habilitar somente o OpenSSH, o servidor,
e configurar lá o nosso etc, ssh, sshd.conf, é o suficiente para você, a partir de qualquer máquina, de qualquer cliente, você acessar aquele servidor lá. Tá joia? Aí a gente vai instalar aqui o Apache. Vamos instalar o Apache aqui, ó. Apache, Apache 2, que é o instalador dele, né? Aí a gente vai ter a nossa página web, certo? Aí eu instalei, o daemon dele é o Apache 2, então eu vou pegar aqui, ó, service, aliás, ele já subiu, não, estou aqui, né? Então ele já subiu o nosso serviço, instalou e subiu o servidor Apache, tá certo? Eu estou onde? No servidor, né? 230. Então eu vou acessar aqui, ó, vou abrir uma outra janelinha aqui para a gente visualizar. 192.168.25.230. Aí, ó, a nossa página padrão é essa aqui. Então, vamos voltar lá para o servidor. Duas coisas que devem ser ditas para vocês. A gente configura parâmetros do nosso servidor web lá dentro do /etc, Apache, e aí tem lá o HTTP conf. Ali tem alguns parâmetros de servidor, mas os arquivos mesmo, onde a gente vai estar colocando a nossa página em funcionamento, essa página fica no var, certo? www. Então, ó, essa nossa página tá aqui, ó. Então vamos abrir primeiro o arquivo de configuração dele, do Apache. Nano, /etc, Apache, http.conf. Aqui, ó. Cadê? Então ele está como outro nome aqui. Está como Apache 2.conf. Tá? Ele pode aparecer também como http.conf. Depende de distribuição aí. Então, ó, eu tenho aqui esse meu arquivo, eu vou definir lá qual que é o root, onde está o instalador mesmo, não é o meu servidor web, tá? Minhas instalações do Apache. Então, estão dentro do etc Apache. Tá? Timeout de página. Eu tenho aqui, ó. Vamos ver lá, o directory. Aqui eu digo onde é que está a nossa página, né? Então aqui, ó, directory /var www, estão lá os nossos arquivos que tem a nossa página web, né? Se eu for dar um ls /var log, não, desculpa, www html, aí eu vou ter os arquivos lá do meu HTML, ó, certo? Index.html, deixa eu colocar aqui, ó, nano. Então tá aqui a nossa página lá, né? Vou apagar aqui. HTML, HTML.
Então eu vou colocar lá, sei lá, qualquer coisa. Olá, mundo. Certo? Então, se eu for verificar a nossa página lá, tá lá, né? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou limpar aqui esse diretório, tá? Dar um RM aqui nesse cara. RM-RF, que até os diretórios que tenham dentro desse cara eu vou apagar também. Tá? Então, a princípio, não tem nada dentro dele. Joia? Então, nossa página lá, ó, não vai carregar nada. Então, o que a gente vai simular agora? Ó? A gente viu o arquivo Apache Conf, viu que os arquivos ficam dentro desse cara. Agora, a gente vai carregar e vai instalar lá o WordPress. Tá? Então, para isso, a gente tem que instalar o MySQL, o MySQL Admin, o PHP, né, porque a maioria desses sites que permitem você configurá-lo, né, tanto o Joomla, né, o WordPress, o Moodle, né, de gerenciamento ali de conteúdo, de escola e tudo mais, né, permitem você instalar no MySQL, né? Então você tem que ter o PHP também para executar esse código. Então a gente vai instalar e vai baixar e instalar aqui o WordPress. Bem rapidinho. Então, ó, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso instalar o MySQL. Para instalar o MySQL, eu tenho que instalar o MySQL Server e o MySQL Client. Então vamos lá, ó. apt get, tá? MySQL Server, tá? Vamos instalar ele aqui e instalar também o MySQL Client. Então, ó, quando eu vou instalar o MySQL, ele me pergunta para eu definir ali a senha. Vou colocar 123, tá certo? A senha do nosso usuário master lá do MySQL. E aí ele vai dar prosseguimento na instalação dos outros componentes. Tá? Ele já está instalando o client também. Deixa eu dar um apt-get client para ver se ele realmente está instalado aqui. Se tiver, ele vai dizer que o pacote já tá atualizado, né? Certo? Beleza. Tá? Instalei o MySQL. Agora eu vou instalar o MySQL Admin para poder eu na página web ali, o navegador, poder administrar, né? Então, apt get install php my admin, tá? Vamos instalar. Digo que sim. Todos muito procedimentos muito fáceis, pessoal. Sem problema algum de fazer. Aí ele vai iniciar o Apache, né? Aí ele está perguntando aqui, ó, se eu quero instalar a base de dados do MySQL, do PHP dentro do MySQL. Eu vou dizer que sim. Joia? E aí ele instalou, né? Vamos ver se está legal, se está funcionando. Se eu for lá na nossa página, vou abrir uma outra aqui, tá? 192.168.230. Então é o PHP MyAdmin. Vamos ver se ele vai abrir. Pronto, abriu. E aí eu tenho aqui, ó, o root e a senha 123, tá? E aí ele me deixou entrar. Beleza, ótimo, tá? Eu tenho um PHP e posso criar banco de dados aqui para a minha aplicação. Beleza? Voltar lá. Agora eu vou instalar o PHP apt get install PHP 5.
Porque ele vai permitir fazer a execução lá de comandos no servidor. Tá? Então ele instalou o PHP. Tá joia? E aí eu vou pegar, vou instalar o WordPress. Tá? Então eu vou dar um wget nesse cara aqui. Então, ó. Por que um wget? Para poder pegar esse cara, ó. wget https wordpress.org barra targz. Beleza? Cadê aqui? Papapá, não encontrou, pode ter algum erro aqui. Então, vamos lá. wget https wordpress.org barra leite. Não é isso? É. Tá? E aí ele está baixando. Vai baixar para a gente. Tá? Baixou. Certo? Vamos dar um ls aqui. Então ele baixou aqui, ó, e esse arquivo está compactado com um targz. Então a gente lembra lá que para descompactar esse cara, o que a gente tem que fazer? É um tar, né? XVF, o extract, né? O C é de fazer o empacotamento, né, do tar. E o X é de desempacotar. Tá? Então ele já vai desempacotar e descompactar o GZ. Né? O GZ ele foi compactado com o gzip. O BZ é com o bzip. Então beleza. Aí eu coloco aqui, ó. Então ele vai descompactar para mim. Se eu der um ls aqui, aí ele criou esse diretório aqui para a gente, ó, o WordPress. O WordPress a gente vai copiar ele lá para aquele diretório lá da página, né? Então, ó, vou chegar aqui, cp -rf, vou copiar o WordPress e tudo que tiver dentro dele, para onde? Para www.html. Copiei, vamos ver lá se está. ls var www.html. Então, ó, tá aí dentro, já está dentro todos os arquivos do cara. Então eu tenho o Apache, eu tenho o MySQL, tá? O cliente do MySQL, que vai ser importante que na hora do código lá tem as conexões, né, com o banco que ele vai fazer. Tem o PHP na máquina e baixei o instalador da página que eu quero. Tá? Então, se eu acessar lá nossa página, ele vai iniciar, vai startar o instalador. Ele chamou o PHP lá, o index.php, que como viu que não está instalado o WordPress, ele chama o instalador. Então, vamos lá, ele vai pedir algumas informações. Tá? Quem é a base de dados? Tá? Então, eu vou dizer aqui, eu vou criar uma base de dados aqui, chamada aula Linux. Tá aqui a base de dados, certo? Aula Linux. Username root, tá? Então, por questão de segurança, eu posso criar um outro usuário aqui. Então, vamos criar um outro usuário, para não usar o usuário root. Então, estou aqui no meu servidor de banco de dados, que no caso aqui é o MySQL, e vou criar aqui, ó, usuário, vou botar aqui, ó, WP User, usuário do WordPress. Certo? A máquina que pode acessar ele pode ser qualquer uma, coloco nada.
ou posso especificar uma máquina específica. No caso do nosso servidor web, então qualquer máquina vai poder acessar o serviço. Palavra, então é a senha, né? É português, esse cara está português de Portugal. Ele não está pedindo senha, não, está pedindo palavra, passe. Então eu vou dizer aqui que é 1, 2, 3, a senha, confirmar 1, 2, 3, certo? Lógico que aqui a gente iria colocar uma senha mais robusta, né? Então o que eu vou fazer? Como ele vai acessar a primeira vez para criar todas as tabelas dentro desse banco, eu preciso passar para ele que ele tem acesso total, né? Aliás, eu vou colocar aqui, ó, que ele tem select, update, delete, insert, create, né? Criar objetos, dropar. Vou colocar essas permissões todas. Então ele criou o usuário. Se a gente for lá no banco de dados e ver privilégio, o usuário WP User, ele vai poder acessar esse cara. Joia? Então vou colocar aqui, ó, que é o WP User, a senha 1, 2, 3. Quem que é o servidor? Eu mantenho esse cara aqui, tá certo? Localhost. Por quê? Porque todas as sessões que iniciam são instanciadas a partir do próprio servidor. Então, eu não preciso colocar aqui o endereço remoto. Tá? O 200, alguma coisa. Não preciso. Prefixo das tabelas. Vou mandar executar. Tá? Então, ele fala aqui, ó, sorry, né? Eu não consegui criar lá o arquivo wp-config. Ele não conseguiu. E aí ele pede aqui, ó, que a gente crie e coloque esse texto aqui lá dentro. Porque ele não tinha acesso para criar o arquivo. Se tivesse, ele mesmo criava. Então, o que é esse arquivo aqui que a gente tem que criar? É o arquivo de configuração, de conexão, né, com o banco. Aí ele passa parâmetros aqui, ó, quem que é o usuário, quem que é a senha, o servidor, tá certo? Algumas informações aqui. Então, eu vou copiar esse cara e vou criar esse arquivo aqui dentro. Então, eu vou entrar dentro do diretório lá. Ele já vem com um arquivo aqui, certo? Esse config sample aqui, ó, de exemplo. Você podia copiar esse cara, dar um copy, copiava ele, parametrizava lá, né, o copiar, tirando esse sample aqui, ficando só wp-config.php. E aí passava os parâmetros do banco. Tá? Agora, é claro que ele já tem que ter, já existia o banco de dados lá com os dados. Se a gente passar e ele perceber que não tem, aí ele vai criar, né? Do zero. Então, vamos lá. Vou criar aqui, ó, nano wp config e vou tirar esse sample aqui. Que é esse arquivo aqui. Joia? Ele está zerado. Aí eu vou colar aquele texto lá que ele sugeriu que a gente criasse. Tem todos os parâmetros já. Então ele criou aqui, ó. Beleza? Isso aqui é que importa para ele, essas configurações aqui. Vou sair e salvar, sim. Joia? Agora que já existe esse arquivo, eu mando executar a instalação. Que ele vai lá executar os scripts, que vai copiar, criar a tabela. Tá? Então, ó. Welcome. Agora ele começa a pedir para mim, ó. Qual é o título do site? Aula de Linux. Senha do usuário do serviço aqui. Emanuel, senha 123, 123. O e-mail dele. Vou colocar aqui. Ele já até pediu lá, ó, informou. Certo? E vou mandar instalar o WordPress. O que é que ele fez aqui agora? Ele já criou as tabelas, ó. Criou as tabelas. Login. Aí ele já até está aqui com a informação. Vou me logar. Aí ele logou. E aqui eu tenho todos os parâmetros, né? Se eu for criar aqui, por exemplo, ó, um novo post. Colocar, ó,
Um olá mundo aqui. Publicar. Se a gente for acessar essa máquina agora, aí ele tem que carregar a nossa página, né? Olha aí. Aí a gente vai customizar ela, né? Customizar ela, certo? Mas aqui a gente poderia instalar o Joomla, podia instalar o Moodle, como eu falei, né? Qualquer um outro gerenciador de conteúdo, tá certo? Aqui a gente não vai instalar o Postfix nem o SendMail, tá? São servidores de e-mail, tá joia? Então, o instalador, Postfix, o daemon e o arquivo de configuração do Postfix. É o main.cf, tá? É o arquivo principal do Postfix. Lá você vai configurar informações a respeito de qual diretório está armazenando as contas de usuário, né, dos e-mails, arquivos de log, tá? Informações de sincronismo, de tempo. O SendMail, ele é um servidor de e-mail mais complexo, mais completo. Não é? O instalador dele é o SendMail, o daemon SendMail e o arquivo de configuração dele é o sendmail.cf. Tá? Beleza, Wellington? Bom final de semana. Tá? E aí a gente vai aqui para os exercícios, tá, pessoal? Trouxe alguns aqui, bem simples. Coisa que a gente não vai ter muita dificuldade, porque o conteúdo que é exigido, ele não é tão específico. Então, olha aí, ó. Qual é o comando que deve ser utilizado para adicionar a porta padrão, a rota padrão 192.168.10.1 na tabela de roteamento do Linux? Então, ó, eu tenho um add add default gw. A gente viu aqui o default gw e o IP. Tá certo? Então, essa é a resposta. 2011. Qual dos comandos a seguir é usado para determinar o caminho dos datagramas IPs, tá? Host local até um host remoto. Ele está perguntando qual que é o comando que eu uso para fazer isso daí. É o traceroute, né, pessoal? A gente já testou, já viu ele funcionando. Eu tenho um servidor local, ele quer chegar lá no servidor remoto. Para ele chegar lá no servidor remoto, tá? Qual que é o caminho? Determina o caminho que o datagrama vai seguir. Isso aqui quem faz é o traceroute, né? E o traceroute, a sentença, eu tenho que colocar lá traceroute e o meu destino, o meu servidor remoto. Eu não preciso colocar aqui o host local e qual é o host remoto para ele ir de um canto ao outro. Quem conhece o comando traceroute faz ele sem problema. A gente reproduziu ele aqui. Joia? Então, ó, traceroute nasa.com. Então, até chegar lá nesse servidor, por onde ele vai passar? Tá bom? Esse comando aqui, ó, no sistema operacional Linux, para examinarmos apenas as portas que estão ouvindo os processos associados a ela, devemos utilizar qual comando? Esse comando aqui, pessoal, essa é bem específico. Eu não acredito que a prova vai exigir um nível de conhecimento desse daqui. Apesar de ter caído na SpaceX, o cara que colocou essa questão, ele colocou para ninguém acertar, tá certo? Porque esse parâmetro aqui é muito específico, tá certo? Essa questão é essa daqui, ó, tá?
O comando netstat, ele mostra lá para a gente, exibe as informações das estatísticas lá de conexão, né? As portas estão abertas, as conexões TCP, UDP. Só que você decorar esses parâmetros aqui, ele bem específico, dizendo quais estão sendo ouvidos pelos processos associados à própria máquina. Então, pessoal, eu digo assim para vocês com tranquilidade. Os principais comandos, a gente tem que saber ali os parâmetros. Agora, comando que é muito específico e ainda você entrar muito na complexidade daquele comando para extrair um parâmetro desse, eu acho que o cara forçou muito a barra aqui. Ele não foi legal, ele não queria que ninguém acertasse, a verdade é essa. Por quê? Ele podia muito bem fazer uma questão bem elaborada para exigir do candidato, ao invés de decoreba, tá? Porque mesmo decorando, é impossível o cara decorar os comandos desse comando sem que ele realmente seja um profissional que trabalhe com isso, tá? Porque é muito específico, o cara quis quebrar a perna de todo mundo. Então ele podia ter feito uma questão inteligente, perguntando lá a finalidade do netstat, por exemplo, também o nmap, entendeu? O mtr. Ele podia botar 3 comandos e perguntar lá tá, a finalidade de cada um, ou brincar lá como é que cada um é a saída dele, entendeu? E não fazer uma palhaçada dessa aqui. Tá joia? Vamos seguir aqui. Aqui uma prova do Qt, certo? Ó, no Linux, pode-se instalar um servidor de e-mail utilizando. Tá? Então, ele pergunta aí um tipo de servidor de e-mail. Então, se você vê o nível de questões, então, se o cara estudou o assunto, ele sabe quais são os servidores de e-mail. Se você olhar lá, tá, o nível de questão, até na própria SpaceX, tá, do nível de questão, você sabe que se você der uma estudada naquele assunto, você não vai ter dificuldade nenhuma. Tá? Agora, você chegar e colocar um parâmetro desse aqui, porra, aí tá de muita sacanagem. Aqui, ó, tá tranquilo, né? Servidor de e-mail é o postfix e o send-mail. O Apache é um servidor web, o Squid, a gente não falou, é um servidor proxy. É o servidor proxy. O RAID não tem nada a ver e o Samba, servidor de compartilhamento de arquivo. Agora, um equipamento com o sistema operacional Linux consegue conexão com outros equipamentos no meio do comando. Aí, ó, outros equipamentos. Por meio do comando ping com IP. Mas não consegue por ping no nome. Identificou-se que os endereçamentos IPs dos servidores DNS estavam errados. Qual arquivo deverá ser alterado? Então, ó, vamos lá. Um equipamento com Linux consegue conexão com os equipamentos através do IP. Então, ele consegue acessar todas as máquinas pelo IP. Mas não consegue pelo nome. Ele não consegue pingar um nome. Identificou-se que os endereçamentos IPs dos servidores de DNS estavam errados. Qual arquivo deverá ser alterado? Aí, ó, eu tenho certo? O resolve.conf, que esse cara aqui é o cliente DNS, né? Eu coloco lá a diretiva lá, name server e ele me informa lá, me diz eu coloco lá qual que é o servidor DNS que a minha máquina vai consultar, tá certo? O hosts, esse cara aqui, tá? Cliente DNS, certo? Esse hosts.conf, tá? Ele aqui, na verdade, ele não existe. Existe o host.conf. O hosts, tá? Esse, aliás, é o arquivo que vai me dar aqui todos os mapeamento de máquina e IP, né? Então vamos lá, ó. Nano
etc, hosts. Esse cara, ó, ele me dá nome de hosts e IPs, certo? Então, ele quis confundir vocês aqui, ó, com esse cara aqui, ó, o host.conf. Nano /etc host.conf, tá? Que é a ordenação, né? nslookup, esse cara é um comando, não é um arquivo. O named.conf é o servidor, tá, de DNS. E o switch, NS switch, a ordenação lá de como eu vou fazer pesquisa de resolução de nomes, tá certo? Então, por eliminação, só me sobraria o resolve.conf, porque eu tenho aqui, ó, que a minha máquina, tá, não consegue pingar pelo nome, mas consegue pelo IP. Por que ele não consegue pelo nome? Porque ele não está conseguindo chegar lá no DNS para poder fazer essa resolução de nome, tá? Aí ele coloca aqui, identificou-se que endereços IPs dos servidores de DNS estavam errados. Tá? Então, o que acontece? Ó? O servidor IP do servidor DNS estavam errados. Então, lá no servidor resolve.conf, estava configurado errado o quê? Qual que é o servidor de DNS. Então, alguém tem que chegar lá e configurar para apontar para o servidor de DNS correto. Então, é no resolve.conf. Tá? Beleza, pessoal? Então, era isso aqui. Esse exercício aqui eram umas questões de prova, bem simples de resolver, tirando aquela lá que pede parâmetros bem específicos ali, que é difícil de cair, a não ser que o cara queira realmente que o cara não acerte, tá? E dentre as várias questões de Linux de uma prova, uma ou outra realmente o cara coloca ali para que ninguém acerte, tá? No geral, a gente bateu aí muitos dos assuntos que podem cair, que a gente não vai cair nesse vacilo aí, tá? Então, pessoal, era isso daqui que eu tinha para trazer para vocês, tá? Na aula de hoje. Acabou que a gente se estendeu bastante por causa do servidor que deu vários erros. Eu vou reinstalar essa máquina. Realmente não dá para trabalhar com ela. E aí a gente só tem mais um capítulo. Eu pensei que fosse conseguir dar esse capítulo hoje. A gente, na terça-feira, vai fazer um encontro e aí a gente finaliza na terça-feira. Tá? Na quarta, a gente faz um simulado. Vou colocar lá à disposição de vocês e vocês fazem no momento que tiverem oportunidade. Beleza? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Tenham um bom final de semana. E na terça-feira a gente vê a parte de segurança. Tá? Beleza? Beleza, amigos. Fiquem com Deus. Um abração.